Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como listar as imagens no front-end com React e também liberar a permissão de acesso para as imagens no back-end com o Node, isto é, para que o Node permita o front-end fazer uma requisição para o back-end e o back-end retornar o endereço da imagem e o front-end poder listar esta imagem, tendo este resultado. Somente antes de ir no tutorial, não esqueça de deixar o seu like. Bora implementar o listar imagens. Para começar, eu pego o código-fonte dos tutoriais anteriores. Caso você não tenha acompanhado os tutoriais anteriores, abaixo deste vídeo vai ter um link para você acessar a playlist completa dos tutoriais. Primeiro, eu peguei o front-end, abrindo o front-end no editor Visual Studio Code, executei o comando npm install no terminal para instalar as dependências e npm start para startar. Após ter startado, abri uma nova guia no navegador, sendo o endereço localhost em seguida a porta 3000, tendo este resultado, o formulário upload que eu implementei nos tutoriais anteriores. Também peguei o código-fonte do back-end, abri o back-end no editor. Abrindo no editor, primeiro eu com o banco de dados startado, coloquei as credenciais do banco de dados, sendo o banco de dados, o usuário, a senha, onde está o banco de dados. Eu estou utilizando o MySQL, coloquei as credenciais corretas. Após ter colocado as credenciais corretas, retirei o comentário desta instrução e salvei. Ao salvar, criou a tabela. Após ter criado a tabela, startei. Para startar, preciso fazer o seguinte: primeiro, executar npm install para instalar as dependências, em seguida, executar nodemon app para startar. Você pode utilizar o nodemon desde que você tenha instalado de forma global. Senão, você precisa instalar ele de forma global, depois startar o projeto. Ou também pode utilizar somente node app. No entanto, o problema do node app é que você sempre precisa pausar e startar manualmente. Só testar se realmente está funcionando. Eu venho no diretório público, eu tenho essas duas imagens, faço o upload de mais uma imagem, por exemplo, esta imagem, selecionei, clico em salvar, selecionei empresa 1, upload realizado com sucesso, verifico no back-end, exato, empresa 1, salvou com sucesso. Isto é, o front-end está enviando a imagem para o back-end realiza o upload da imagem e também salva o nome da imagem no banco de dados. E agora eu preciso recuperar as imagens para listar no front-end. É isso que eu quero fazer. Mas primeiro eu preciso permitir que o back-end permita requisições para esta imagem. Só para vocês compreenderem. Por exemplo, o back-end está sendo executado em qual endereço? Só conferir, ele está sendo executado em localhost porta 8080, porque isso eu determinei no arquivo app. Execute na porta 8080, por isso que ele está rodando na porta 8080. Acesso no navegador esse endereço, coloco localhost 8080, depois preciso acessar o diretório público, onde estão as imagens, coloco public, depois do público, inclusive, coloco no próprio editor para ser mais fácil. Depois do público, eu tenho o diretório upload, depois do diretório upload, eu tenho o diretório users, depois do diretório users, eu tenho a imagem. Pego esta imagem, copiando junto à extensão da imagem, sendo esta imagem, tento abrir ela no navegador. Será que eu consigo carregar a imagem? Coloco o endereço, tento acessar, não consegui acessar, porque ele está tentando carregar a imagem com uma rota GET. Mas a imagem não é uma rota do tipo GET. Imagem é um arquivo do tipo imagem. É ele que eu quero carregar. O back-end ainda não permite requisições de imagens. Para isso, eu faço o seguinte. Na parte superior, antes deste middleware, que verifica se o usuário tem a permissão de acessar,
eu utilizo o app do Express, sendo esta constante que eu executei o Express, utilizo a função use e indico que quando o usuário colocar files, inclusive eu pego esse endereço que eu coloquei na parte inferior, colo na parte superior para vocês compreenderem melhor o que eu quero explicar. Quando o usuário acessar o diretório files, pego este exemplo para vocês compreenderem aonde que vai estar esse diretório files. Esse diretório files vem depois do localhost 8080. O usuário acessou esse diretório, eu quero indicar que ele vai acessar um arquivo estático, coloco express.static, é um arquivo estático, utilizo o path, mas para poder utilizar o path eu preciso importar o path primeiro. Primeiro eu importo para evitar qualquer erro aqui na parte superior. Eu importo depois de ter executado o Express. Não, aqui mesmo posso. Crio uma constante, essa constante com o nome de path, e esta constante ela recebe o seguinte: utilizo o require e utilizo o próprio path do Node. Quero importar essa dependência. Agora sim, importei a dependência path, posso utilizar a mesma na parte inferior. Neste local, eu quero resolver em relação ao caminho. Então, utilizo resolve este método e para este método eu indico o endereço. Primeiro, dir name, o diretório padrão, o endereço padrão. Qual é o endereço? Depois eu tenho público, o payload. Este caminho eu acrescento neste local. Então, primeiro, acessa o diretório público, depois do diretório público tem o diretório o payload. Quando o usuário colocar na URL este diretório files, esse diretório files corresponde ao público e ao payload. Sendo isso, conferir se eu consigo agora acessar. Conforme eu citei, esse diretório file, esta palavra file, corresponde ao público e ao payload. Refere-se ao público e o payload. Então, isso aqui eu já não preciso mais. Só preciso deste caminho, o restante do caminho. Será que eu consigo acessar agora esta imagem estática? Conferir, coloco na URL. Agora, o público e o payload está sendo substituído pelo files, por esse diretório files. Somente eu não havia copiado, agora sim, copiei, confiro, carregou a imagem corretamente. Além de carregar a imagem corretamente, eu estou ocultando o real local da imagem. Eu coloquei files e ocultei o diretório público e o payload. Desta forma, também consegui fazer com que o projeto fique mais seguro, não indicando onde está a imagem realmente. Com a imagem sendo obtida corretamente, eu posso retornar a imagem para o front-end. E para retornar a imagem para o front-end, eu preciso criar uma rota do tipo GET, sendo um listar. Para criar esta rota, utilizo o app do Express, é um listar do tipo GET, sendo a rota. Posso colocar o nome que eu quiser, então eu coloco list e em seguida image, porque eu quero listar as imagens. Depois utilizo o async, porque será utilizado o await, logo você vai ver para que serve o await. Caso você tenha acompanhado os tutoriais, você sabe para que serve o await. Req de requisição, res de resposta, crio uma função utilizando o arrow function e dentro desta função utilizo o await, aguardo o processamento, enquanto não finalizar não pode ir para a próxima instrução. Por isso que eu estou utilizando o async, utilizo a models. Qual é a models? É a models image. Utilizando esta models image, eu consigo indicar em qual tabela que deve buscar as informações. Deve buscar todos os registros. Para isso, utilizo o find all do Sequelize, isso também abordei nos tutoriais anteriores, assim como eu estou utilizando o create do Sequelize para cadastrar, eu utilizo find all para buscar todos os registros. Não coloco nenhuma condição, mas você pode colocar aqui condição
pode pesquisar na documentação do Sequelize como acrescentar condições, mas aqui não é necessário porque eu quero retornar todos os registros. Simplesmente verifico se conseguiu executar com sucesso. Se conseguiu executar com sucesso, acessa o DEN e vai ter os dados. Então, vai ter as imagens, images. Depois eu crio uma função utilizando arrow function. Caso ele não tenha executado com sucesso, acessa o cat. Neste cat, caso você queira, você pode receber também o erro, mas eu quero retornar um erro personalizado. Crio uma função utilizando arrow function e dou um return. Neste caso, um return de erro. Res de resposta, em seguida status 400, houve um erro, retorna um JSON, sendo um objeto, e neste objeto coloco a primeira posição, erro, houve um erro, true, sim, houve um erro, e a mensagem, só conferir como que eu coloquei nas aulas anteriores, eu coloquei mensagem, utilizo a mesma posição só para não colocar diferente, erro, nenhuma imagem encontrada, erro, em seguida nenhuma imagem encontrada. Você pode colocar outra mensagem conforme for mais adequado. E quando conseguir executar com sucesso, preciso retornar as imagens. Coloco return, depois res de resposta. Neste res de resposta vai ser um JSON. Quando eu não coloco status, não determino o status, ele retorna status 200, sendo status 200 quando executou com sucesso. Dentro deste return, eu utilizo a posição erro. Houve um erro? Falso, não houve erro nenhum. Conseguiu executar com sucesso e retorno as imagens. Uma posição image retorna o que estiver dentro desta posição image. Inclusive, coloco S para ser igual. É igual, a posição é igual a variável que eu estou recebendo como parâmetro, os valores são idênticos, então eu posso resumir desta forma, otimizar o código. Eu já tenho a rota, posso fazer uma requisição para esta rota. Para fazer uma requisição para esta rota, como eu ainda não implementei no front-end, eu posso utilizar o seguinte, eu posso utilizar o Insomnia. Insomnia é um programa para você simular requisições. Eu já tenho instalado, caso você não tenha, é muito simples instalar o Insomnia. Com o Insomnia instalado, eu abro o Insomnia e nos tutoriais anteriores eu já havia feito uma requisição para o payload. Crio uma nova requisição e nesta nova requisição refere-se ao listar imagens do tipo get, é do tipo get, só conferir se realmente eu coloquei do tipo get, exato, depois eu cliquei fora, não é listar imagens do tipo get, criar esta requisição. Qual é o endereço? É o endereço sendo localhost 8080, esse endereço. Depois do endereço eu tenho a rota que eu implementei, sendo a rota list image. Esta rota simplesmente faço uma requisição, conferir se eu consigo, mas antes de eu fazer a requisição, confiro se executou com sucesso. Sim, executou com sucesso. Servidor iniciado na porta 8080, sendo esta frase que eu coloquei, conexão com banco de dados, também realizado com sucesso, posso fazer uma requisição. Clico em Send, exato, retornou os 3 registros. Eu tenho 3 registros cadastrados no banco de dados. Funcionando corretamente a rota, eu posso fazer uma requisição através do front-end, através do aplicativo, neste local. Para isso, eu retorno no projeto e no projeto eu tenho source, neste diretório source eu tenho o arquivo app.js. É neste mesmo arquivo que eu quero listar. Ao invés de eu trabalhar com rotas, para não misturar assuntos, para não ficar criando rotas, eu implemento neste mesmo arquivo. Inclusive, eu faço o seguinte, eu apago tudo que está aqui, este é o payload, não utilizo mais este o payload, deixo este H1, só este H1. Apago isso daqui, em seguida também apago essa parte superior, isso aqui eu também apago tudo, logo eu apresento melhor em detalhes o que eu estou deixando.
Isso aqui eu apaguei. Use state eu deixo. Eu deixei somente isso daqui, só ele está informando que tem um parênteses, é esse aqui. Esta chave eu não preciso. Tem este resultado, não é o upload, agora é listar imagens, conferir como que está no navegador, só listar imagens, não tenho mais o upload das aulas anteriores, porque aqui eu não quero trabalhar com rotas, criar mais de uma página. E para listar as imagens neste local, eu preciso fazer uma requisição para o back-end. Para fazer uma requisição para o back-end, eu já tenho as credenciais do back-end que eu apresentei nos tutoriais anteriores, tenho esse diretório config, dentro desse diretório eu tenho este arquivo, e este arquivo está incluindo Axios. Eu utilizo essa dependência para realizar a conexão com o back-end e envio esta posição indicando qual é o endereço da API, do back-end. Tenho o endereço, então posso fazer uma requisição para o back-end. Importo a função useEffect do React. Para isso, começo a digitar, já apresenta que eu tenho esta função e utilizo a mesma, useEffect. E internamente crio uma função utilizando arrow function. Então, sempre quando o usuário acessar esta página, executa o useEffect e quero que ele execute uma única vez. Para isso, abro o colchetes e fecho o colchetes, é o colchetes. Internamente, quando carregar a página, chame uma função getImage. Eu ainda não tenho esta função, preciso implementar, então não salvo para não dar erro. E esta constante crio neste local uma constante com o nome de getImage, sendo uma função. Utilizo o async porque será utilizado o await e crio uma função utilizando o arrow function e internamente eu posso fazer uma requisição para o back-end. Utilizo o await, posso utilizar o await porque eu acrescentei o async e porque eu não implemento dentro do useEffect, crio uma função separada. Porque eu preciso utilizar o async e await, e o async e await eu não posso utilizar no useEffect. Por isso que eu preciso criar uma nova função. Await, aguarde. Utilizo esta constante API que possui o endereço da API. É uma requisição do tipo get, só para apresentar para vocês se realmente é através do método get. Exato, o listar esta rota é do tipo get. Eu coloquei get, copiei a rota e internamente indico que deve fazer uma requisição para esta rota. Depois eu preciso enviar o cabeçalho. Eu envio o header, se eu ainda não tenho esta constante, eu crio esta constante com as informações, uma constante com o nome de headers, recebe o seguinte, eu crio um objeto, dentro deste objeto eu tenho a posição headers, e dentro desta posição headers eu atribuo, crio um novo objeto, eu indico que eu quero enviar os dados, inclusive aqui é só enviar, eu nem preciso do header, porque o usuário não precisa estar logado. Então eu apago o headers porque não será utilizado, não há necessidade de utilizar o headers. E verifico se conseguiu realizar com sucesso, utilizo o then, executou com sucesso, acessa esse then e tenho a resposta. Response, sendo os dados que o back-end retornou, crio uma função e dentro desta função posso dar um console log para conferir o que ele está retornando. Isso no parâmetro response que eu quero dar o console log. Caso ele não tenha executado com sucesso, acessa o cat. Neste cat eu posso receber o erro, este erro que o back-end está retornando, conferir este erro que eu quero receber, esta resposta, e depois crio uma função e dentro desta função também posso dar um console log em erro para conferir o que possui. Erro.response, assim fica mais fácil para vocês verem o que ele possui. E aqui no response depois eu acesso gradualmente para não ficar acessando o caminho sem vocês compreenderem. Só conferir, atualizo, eu tenho o await, mas ele não reconheceu o await. O async, await, async, sim, faltou criar a função.
Agora sim, criou a função, confiro, listar imagem, botão direito, inspecionar, e na parte do inspecionar venho em console, e no console eu já tenho um objeto, dentro deste objeto fez uma requisição para esta URL, e em seguida eu tenho os dados. Date, houve um erro? Falso, não houve erro nenhum. Quais são as imagens? Retornou as imagens que estão salvas no banco de dados. O primeiro registro, o ID, o nome da imagem, quando cadastrado, quando eu editei, retornou corretamente. Então, posso ler essas informações. Primeiro, eu acesso essa posição data, acrescento depois do response.data. Depois do response, eu tenho só conferir como é o nome, eu coloquei a posição image, então eu coloco a posição image. Salvo, confiro novamente como que ele está ficando, atualizo, agora está imprimindo somente o array de informações, o array que veio do banco de dados, sendo um objeto. E este objeto eu quero setar em uma constante. Eu crio essa constante acima utilizando o useState, verifique se você já importou o useState corretamente. Crio esta constante com o nome de data, esta constante data recebe o seguinte valor. Então, para setar eu utilizo setData, por padrão começa utilizando o useState, um array vazio que não possui as informações, somente possui as informações quando o back-end retornar. O back-end retornou as informações, aí sim eu seto. Eu utilizo o setDate para setar. No momento eu deixo este console log, mas caso eu esqueça, é só comentar este console ou apagar. Este console é só para imprimir neste local. Está informando que eu não estou utilizando esta constante data, não tem problema, é agora que eu quero utilizar para imprimir os valores. Posso imprimir abaixo deste listar, para isso abro o JavaScript, eu utilizo a constante data, a mesma constante que ele está informando que eu não estou utilizando, essa constante que possui os dados é um objeto, então eu utilizo map para percorrer, toda vez que ele passar aqui ele vai ter os dados de uma única imagem, por isso que eu coloco no singular, crio uma função e dentro desta função somente é parênteses, não é o colchetes, e internamente eu crio uma div, finalizo esta div, eu coloquei a div vazia, ele vai apresentar um erro, mas eu quero que ele apresente o erro porque eu consigo explicar para vocês porque precisa ser utilizado. Utilizo a tag span, finalizo a tag span, coloco uma quebra de linha, toda a tag aberta deve ser finalizada. A tag br eu posso finalizar neste formato. A tag span eu abri e finalizei, e a tag br posso finalizar neste formato. Para imprimir o valor, eu pego image, porque possui os dados de uma única imagem, eu quero qual é a posição, conferir no console log, eu quero esta posição ID. Então, simplesmente eu coloco ID, depois do ID, eu também tenho o nome da imagem. Como é o nome da coluna, é image, então pego image e colo neste local. Conferir se realmente está retornando as imagens. Somente após ter impresso, eu posso colocar um HR. Toda vez que ele imprimir uma imagem, pode imprimir um traço. Vai apresentar um erro, eu quero que ele apresente este erro, atualizo, retornou o ID e o nome da imagem, exatamente. Mas eu tenho um erro, vem um erro, ele está informando que está faltando a chave, eu preciso indicar uma chave única para cada registro. Isso eu faço onde? Nesta div que eu setei que seria apresentado um erro. Coloco o atributo chave e dentro deste atributo eu preciso colocar um valor único. Toda vez que ele passar por aqui, ele vai imprimir os valores de uma única imagem. E este valor, esta chave deve ser única. Qual é o registro? Qual é o valor? Eu tenho algum valor que seja único? Sim, cada imagem tem um ID único. Utilizo o ID. Já está resolvido o problema. Conferir, atualizo, exato, já não tenho mais o erro, somente tenho o console dos valores. Quando encontrou a imagem, então ele está retornando. Somente eu ainda não estou
imprimindo a imagem. Eu posso imprimir a imagem. Para imprimir a imagem, utilizo a tag img, em seguida source, indicar em qual local que está a imagem, e agora eu preciso do endereço completo. Qual é o endereço da imagem? Lembra que eu havia colocado localhost 8080 e em seguida file? Aqui eu estou somente retornando o nome da imagem. Então, o back-end também precisa retornar o restante do endereço. Depois do image, eu também acrescento o URL. Esta posição vai ter o seguinte endereço, vai retornar o seguinte valor. Retorna este valor, localhost 8080. Depois eu tenho o diretório files, esse diretório files que corresponde ao diretório público e o payload, corresponde ao público e o payload, exato, então coloco files, no entanto falta ainda users, faltou esse diretório, acrescento o diretório users, coloco a barra, só conferir, eu tenho a barra? Não, não tenho a barra, então posso retornar a barra. Será retornado também esta posição URL. Será que o front-end recebe esta URL também? Posso conferir se realmente está recebendo. No front-end, este img eu apago para ele não ficar apresentando erro. Conferir no console log. No console log, faltou atualizar. Agora sim, atualizei e ao atualizar, ele retornou os valores aqui, mas eu preciso a URL. Aonde que está a URL? Está no console sem o diretório image. Eu apago a posição image, atualizo, conferir. Houve um erro? Falso. Tem primeiro esta posição erro, esta posição, depois tem a posição image, depois a posição URL. Erro, image, URL. Exato. Então eu posso utilizar esta posição. Somente esta posição eu também atribuo para uma constante. Assim como eu tenho a constante ideira, eu também crio a posição URL. Em seguida, para setar, utilizo setURL e começa como vazio. Utilizo aqui vazio. Coloco setURL para setar o valor, isso quando o back-end está retornando. Set URL e a URL está em qual local? Responsedeira. Depois do responsadeira eu tenho esta posição URL. Coloco ela também. Desta forma eu já tenho a constante URL que possui o endereço. Pego esta constante, posso imprimir a imagem. Para isso utilizo a tag img, depois src para indicar em qual local que a imagem está. Abro o JavaScript, primeiro tem a posição sendo a posição URL, depois eu concateno, concatenar significa juntar com o nome da imagem. Primeiro tenho a URL, depois a imagem. Preciso finalizar, sempre preciso colocar um texto alternativo, quando não encontrar a imagem, pode imprimir o nome da imagem ou o ID da imagem, coloco o ID, porque o ID sempre vai existir, mas aqui você coloca um texto alternativo mais conveniente. Também determino uma largura, acrescento um CSS aqui mesmo, vai ser uma largura de 150 já é o suficiente. Não preciso colocar a altura para não desconfigurar a imagem. Conferir como que está ficando, já tenho as imagens. Imprimiu a imagem corretamente. A primeira, a segunda, a terceira imagem. Todas as imagens eu coloquei largura 150, então por isso que está com esta largura de 150. Toda vez que ele imprimir uma imagem, coloca o traço por causa deste HR. Desta forma, o front-end está fazendo uma requisição para o back-end verifica no banco de dados, pega as informações, retorna para o front-end e o front-end apresenta para o usuário. Então, quem teve dificuldade em listar as imagens e postou a dúvida, encaminhou a dúvida como listar as imagens, vocês viram que é muito simples. Desta forma, eu resolvi a dúvida de vocês. Como listar imagens? Além de apresentar como listar as imagens, eu apresentei como permitir no back-end para que o usuário possa fazer uma requisição, para que um servidor externo possa fazer requisições de imagens do back-end.
com o listar imagens funcionando corretamente. Não esqueça de deixar o like, também inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E eu aguardo você no próximo tutorial.